Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa paz que vive e reina para sempre em nossos corações. Vamos ler um texto aqui em Esté, capítulo 3, versículo 1, para a nossa meditação. O título da mensagem é Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Vamos ler o versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Acagita, e o exaltou e pôs em seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Amém. Então aqui em Esté, capítulo 3, versículo 1, fala que Amã foi exaltado, né? Mas lá atrás o Mardoqueu já tinha falado aos servos do rei, que aos eunucos, ali os da guarda, que dois dos eunucos e dos oficiais do rei estavam tentando tirar a sua vida, né? E ali a palavra diz que eles conversaram ali por bastante tempo e chegaram à conclusão, a verdade do fato, e realmente eles estavam conspirando contra o rei. Então foram mortos, né? Ali eles foram mortos, que foi o Teres e Bigtan, né? Bigtan foram mortos ali por tentarem tirar a vida do rei. E Mardoqueu foi quem ficou sabendo disso, e como ele ficava ali no lugar estratégico ali no palácio do rei, ele ficava sabendo de tudo que acontecia ali no palácio, tanto do lado de dentro como do lado de fora. Ele estava num lugar estratégico onde ele sabia das coisas. Ele tinha muitas informações que nem o rei próprio sabia, nem a rainha, né? Então, mas quem foi exaltado foi Amã. Amã foi exaltado, e quando ele foi exaltado, por ordem do rei, o rei mandou que todos se prostrassem diante dele. E Mardoqueu não se prostrava. Mas por que Mardoqueu não se prostrava, né, diante de Amã, né? E caiu no ouvido de Amã, e Amã deu uma ordem que era para exterminar todos os judeus. E por que ele queria exterminar todos os judeus, se quem mexeu com ele foi Mardoqueu? No versículo 6 fala que Mardoqueu revelou a sua origem, a sua naturalidade, a qual ele falou que era israelita, era judeu, né? E isso enfureceu Amã. Mas por que isso enfureceu Amã, né? Aqui no decorrer dos estudos eu vou falar sobre isso, porque a rivalidade entre eles. A rivalidade entre eles vem do decorrer da época de Saul, quando Saul era rei. Saul prendeu o rei dos Amalequitas, que inclusive o nome dele era Agag, né? Era Agag. Então essa rivalidade vinha de longe, vinha das antiguidades, desde a época de Saul como rei. E Mordecai, mais conhecido como a gente conhece como Mardoqueu, aqui é uma observação. Alguns dizem que Esté era a sobrinha dele, né? Mas pelo que a gente sabe, Mardoqueu foi o primo da rainha Esté, e que ele criou como sua própria filha. Mardoqueu foi uma influência importante na vida de Esté, e se tornou um ministro muito importante na corte do rei da Pérsia,
Mas como todo homem de Deus, o começo foi difícil, né? Foi mal interpretado por todos, principalmente pelo rei Assuero, né? Principalmente pelo rei Assuero. Mas Mardoqueu era um dos judeus que tinha sido exilados, né, pelo rei na Babilônia. Na Babilônia, por o rei Nabucodonosor, né? Na Babilônia, Nabucodonosor, rei mau e perverso. Ele foi preso e né? E mora, né? Mora em Suzã, né? Em Suzã é a capital do Império Persa, que tinha conquistado o Império Babilônico, né? Sua prima Esther era órfã, por isso ela cuidou, por isso ele cuidou dela como se fosse sua filha. Esther 2:5-7. É considerada a mulher mais importante da Bíblia Sagrada, segundo historiadores, né? Mas eu acho que não, eu não concordo com isso. Eu acho que foi Maria, mãe de Jesus, né? Até porque Mardoqueu, para mim, foi o mais importante. Capítulo 4, 13 ao 14. O capítulo 4, 13 ao 14 mostra que, para mim, Mardoqueu foi o personagem mais importante. Se fosse para mim, eu tinha colocado Mardoqueu nesse livro. Não tinha colocado Esther no nome desse livro, tinha colocado Mardoqueu. Porque ele que revolucionou, ele que descobriu o feito ali do atentado contra o rei. Ele que nem mesmo o rei e a rainha sabia. Então ele sabia de muitas coisas e ele que chamou o povo, chamou todo mundo ali para, né? Ele que rasgou as suas vestes e foi nas praças, na rua, gritando e protestando, fez protesto. Ele revolucionou, porque ele fez o protesto, né, contra a decisão do rei, contra a decisão de Amã de exterminar todo o povo judeu. Então foi um grande líder, ele que foi o líder desse movimento, desse protesto contra Amã. E através desse protesto ele chegou até a rainha ficou sabendo e ele conversou, mandou carta, né, mandou mensagem pelo ataque, né, para falar com a rainha sobre o que estava acontecendo em Suzã, né? Que nem mesmo a rainha sabia disso, né? Não sabia desses decretos. É porque naquela época era costume os homens, os esposos não se comunicar muito com a esposa, né? E pelo que diz aqui a palavra de Deus, já fazia 30 dias, um mês que o rei não falava com Esther. Então a gente vê que o relacionamento deles não estava muito bem, não ia muito bem, né? O relacionamento do casal não estava muito bom, porque eles quase não se comunicavam. E naquela época também era costume os reis se reservar também por alguns dias no seu palácio e para armar estratégia contra os inimigos, essas coisas, né? Mas sei que eles dois não estavam muito bem não, a vida conjugal do casal, né? Então Esther foi considerada a mais importante, mas como eu falei, na minha opinião, teve Maria também. O próprio Mardoqueu também foi um personagem muito importante aqui, né? Para mim ele foi muito importante. E foi através o livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 21, né, fala de Bigtá e Teres, os dois eunucos ali do rei. Os dois eunucos do rei ali foi os personagens que foram mortos
foram degolados ali por conspirar contra o rei, se levantar contra o rei. E os dois e do rei, os eunucos do rei, né? Esther foi porta-voz de Mardoqueu ao rei, né? Eunuco significa homem castrado, que servia de guarda das mulheres de seu dono, né? Esther 2:3, Atos capítulo 2, versículo 27. Era funcionário do rei. Rasgou as vestes, quatro primeiro, né? Rasgou as vestes. Mardoqueu rasgou as suas vestes em protesto e mandou carta de ameaça no capítulo 4 ao 3. Ataque foi que levou as cartas, mensageiro. Então fala que os eunucos eles eram como se fossem castrados, né? Tinha uns que não também, né? Em Atos 8:27. Então Mardoqueu mandou a mensagem ali por ataque a rainha Esther para avisar o que estava acontecendo, né? A ameaça de Amã ali. Então aqui no capítulo 3 de Esther, versículo 1, né? Este livro devia ser Mardoqueu, mas ele é um personagem anônimo, né? E personagem anônimo não são vistos. É que nem jogo. Quem dá o passe não é visto, né? Só quem faz o gol. É que nem num jogo de futebol, quando o cara que dá o passe, que faz o cruzamento, que bate o escanteio, que bate a falta, ele não é visto, só o cara que faz o gol é o que recebe o prêmio, né? Ali de melhor jogador. É assim como é na vida, no esporte. Assim também aconteceu também na vida religiosa também. E o livro de Esther só destaca a Esther, mas quem deu o papel para mim, quem é o papel principal aí foi Mardoqueu, porque ele que através dele que as mensagens chegou até Esther, através dele foi que Esther foi rainha, certo? Que Mardoqueu conversou com ela antes, orientou ela como ela deveria fazer, ensinou ela como se postar ali diante do rei, como se apresentar diante de um rei, né? Então ele deu muitas dicas, ajudou muito ela e continuou ajudando até depois que ela se tornou rainha. E ela respeitava muito ele porque sabia que as palavras dele tinham sentido. As palavras de Mardoqueu tinham muito sentido. Então para mim Mardoqueu foi o personagem. Mardoqueu em Esther 3 primeiro. Essas pessoas eram descendentes de Saul, Gênesis 36:12. E era Amã amalequita, velhos inimigos dos hebreus. Agagita, ou Agag, foi rei dos amalequitas. Foi capturado pelo rei Saul em 1 Samuel 15:8. 1 Samuel 15:8. Se Mardoqueu descendia de Saul e Amã dos amalequitas, o que se segue é a continuação de uma antiguíssima hostilidade, uma rivalidade, né, entre esses dois países, entre esses duas nações que era inimiga no tempo de Saul. Que nem nós lemos aqui, Saul prendeu e matou o rei amalequitas, que era rei dos pais de Amã. E quando Amã ficou sabendo que Mardoqueu era judeu,
Aí ele já colocou o ódio no seu coração e já disse: eu tenho que matar essa raça. Essa raça está aqui no meio de nós, então eu vou exterminar todos eles. Então é mais ou menos isso daí. Entre suas famílias, ou seja, briga de família, de parentes, de inimiga ancestral. A briga deles era ancestral, já era desde dos tempos antigos, né? Da antiguidade. E o ódio de profundo de Amã estava ligado ao passado. Capítulo 3, versículo 6 de Esther. Palavra-chave, versículo 6 do capítulo 3. Porque declarou ser judeu, capítulo 3, versículo 6. Números 24, 7. 1 Samuel 15, 8. Né? Quando ele se declarou que era judeu. Né? O ódio por causa da época de Saul, o primeiro rei de Israel, né? Aí no próximo vídeo eu vou falar, porque é muito longa a mensagem. Próximo vídeo a gente continua. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.